tudo bem? Eu sou o Gerson Luiz Linden, estou falando aqui do campus do Seminário Concórdia para este podcast do seminário. E eu estou aqui com meu colega, nosso novo professor do seminário, o professor Francis Dietrich Hoffmann, professor de História da Igreja, que estará conosco aqui para nós conversarmos sobre algumas questões que foram enviadas e que a gente gostaria então agora de dialogar sobre elas. Vamos começar então, Francis. Eu tenho aqui algumas perguntas muito interessantes que o pessoal nos enviou. Começamos com uma aqui que fala sobre tradição e liturgia. A pergunta é assim: a linha luterana da Reforma é a que mais tem apreço pela tradição da Igreja? A pergunta. E aí o exemplo é a liturgia. Luteranos têm apreço pela tradição da Igreja? Queres comentar alguma coisa sobre isso, Francis? Primeiramente, uma alegria estar com vocês aqui, professor Gerson, também, e poder falar a vocês. E é certo que sim, na verdade, a reforma tem a ver muito mais com uma restauração do que um romper com tudo que havia acontecido, né? Quando falamos em próprio Lutero escrevendo sobre a tradição da igreja, ele percebe que sim, há uma grande referência a qual nós podemos buscar. Lutero não estava inventando a igreja. O que ele percebe no tempo da reforma é que muitas coisas haviam sido pervertidas ou justamente se colocando no uso errado. Mas, de repente, quando ele olha para a história da igreja, olha para os pais e olha para a liturgia, mesmo as modificações que ele faz quando propõe, seja a missa alemã ou outras formas litúrgicas, o que ele faz é basicamente tirar aquilo que havia pervertido o culto, né? O aspecto, então, sacrificial de o ser humano oferecendo algo a Deus e enfatizando justamente aquilo que Deus faz. E isso estava presente na liturgia. Apenas era necessário clarificar e pontuar aquilo que era necessário. Sim. Eu gosto muito de quando se fala desse tema aí que né, alguém colocou sobre tradição, lembrar o sentido original, né, da palavra tradição, que é até usado dentro do Novo Testamento, que é algo que foi entregue, né? É uma coisa que eu não inventei, quer dizer, não começou comigo agora numa situação minha, enfim, né? Mas é algo que vem vindo, né? Que vem sendo trazido. E a gente sabe que algumas tradições não são boas, né? Porque elas articulam algo em cima de uma teologia que não é conforme a Escritura. Agora, tem tradições boas, né? O Paulo fala das tradições que ele levou e que nada mais é do que o ensino da palavra de Deus, né? E aí entra a pergunta, né, da liturgia, né? A nossa liturgia, por vezes, eu acho que se toma assim, caminhos um tanto radicais, por um lado, para o outro, né? Por um lado, que a liturgia, bom, é uma tradição, então não importa, não é importante para a igreja. Por outro lado, a liturgia como algo que não pode ser mexido de maneira nenhuma. Então, acho que aí um equilíbrio também interessante nesse assunto, né? Sim, é verdade. A menção que fizeste é bem pontual no sentido de fato, quando Paulo diz, eu entrego aquilo que eu recebi de você, também recebi, portanto, é transmitido e passado. E gosto muito desse aspecto, de fato, porque é um aspecto também de aprendizado, um aspecto bem prático. Eu vejo quando meu filho é exposto à liturgia do culto, o resultado prático disso é que ele canta esses cantos litúrgicos em casa. Quer dizer, isso continua a ser passado, não é uma coisa que ficou apenas lá atrás, mas que continua a ser constantemente repassado. Então, de fato, há um aspecto de ensino, há um aspecto de transmissão que é fundamental, que é necessário ser destacado. É interessante, um aspecto histórico, por exemplo, a pergunta acho que é sobre se talvez a Igreja Luterana é que tem mais apreço pela liturgia ou pela tradição. É sempre difícil comparar, né? Acho que os anglicanos também têm apreço, algumas tradições também têm apreço pela liturgia. Me fez lembrar o movimento de Oxford no século XIX, e é interessante que nessa discussão Lutero foi trazido por ambos os lados, tanto por aqueles que eram mais da Igreja Elevada, como por aqueles que eram não tanto da Igreja Elevada. E os pontos que eles destacaram foi, aqueles que eram os High Church, né, da Igreja Elevada, disseram, olha, Lutero tem apreço pela tradição. E aqueles mais evangelicais disseram, olha, Lutero tem apreço pela pregação. E temos que dizer, ambos estão corretos nessa avaliação, porque ele tem apreço por ambas as partes. Sim. Porque, na verdade, quando a gente fala de culto, você mantém, não é um ou outro. A tradição trouxe esses dois aspectos. Você tem o ensino
proclamatório, falado, e você tem um ensino também transmitido pelaquela estrutura litúrgica também do culto. E é interessante, falando sobre a liturgia, que ela não deixa de ser ensino, né? Isso que tu colocaste agora, né? Que a tradição, ela nos ensina, nós aprendemos com nossos pais, né? E a liturgia é ensino também. E dependendo do tipo de liturgia que se utiliza, ou seja, o culto, a forma do culto, ele articula uma doutrina, uma teologia, né? Se comunica algo de ensino pela maneira como se faz a coisa, né? Então, a liturgia histórica, por exemplo, ela articula muito bem a questão de lei e evangelho, por exemplo, né? Com confissão de pecados, absolvição, pregação, a própria questão de leituras bíblicas, né? Na nossa liturgia nós temos aí 4 leituras bíblicas durante o culto, ou seja, se lê bastante a Bíblia, né? Alguém até disse uma vez que nós temos tanto ensino dentro do nosso culto, né? Que o sermão, que normalmente recebe uma atenção muito especial e às vezes até uma boa parte do culto, ele na verdade, ele é ajudado pelas leituras. As próprias leituras são pregações, né? Então, nesse sentido, a liturgia nos ensina, ela traz para a gente uma orientação que vem do passado, né? Que a gente não inventou hoje, afinal de contas, né? E acho que isso acontece de modo bastante equilibrado, né? Porque não somos racionalistas, dizendo que agora, então, eu posso compreender todas as coisas. Então, sim, há aspectos do culto que nós não compreendemos, mas, ao mesmo tempo, também não negamos a racionalidade, no sentido de que, sim, há coisas que são compreendidas. Quando há uma ordem do culto, ou quando você entende, por exemplo, você chega no culto e a primeira coisa que você faz é lembrar por que você está ali, você é chamado por Deus para ali estar, e você é lembrado a sua condição natural como pecador, e, portanto, você precisa receber o perdão dos pecados. E tudo que vem, de fato, vem dessa relação, de fato, com a palavra de Deus e com o próprio Deus que ali está presente. Boa. Tem aqui algumas outras perguntas que estão muito próximas dessa primeira que a gente conversou e, de repente, podemos aí já emendar, né? Alguém aqui pergunta o seguinte: qual é a influência da patrística na teologia luterana? Em parte tu já comentaste até no começo, né? Sim. Que o quanto de Lutero e os confessores, enfim, se utilizaram dos pais da igreja, né? Se bem que, Francis, tu és da área da história da igreja, né? Me parece que em algumas épocas da nossa história como igreja, a gente deixou um pouquinho de lado o ensino da patrística, né? Alguém disse uma vez que a gente vai muito rápido da Bíblia para as confissões luteranas e para hoje. Sim. E tu tens ali todo um período de 1500 anos ali no meio, né? Que por vezes são ignorados, né? Sim. Eu concordo totalmente com a avaliação e fico feliz que estamos percebendo o valor da patrística para a nossa teologia, e resgatar isso é fundamental. Afinal de contas, o nome patrologia foi dado por um luterano. Johann Gerhard, no século XVII, foi quem cunhou este termo, escrevendo no livro, se não me engano, 1635. Se não é exatamente, mas é por ali. Então ele escreve patrologia. O termo é cunhado por um luterano. Interessante. E que nos dá justamente essa volta. E, assim, é engraçado, né? Na verdade, luteranos são acusados às vezes porque não falaram nada de novo. Temos que dizer sim, muito obrigado, porque essa acusação é para nós, na verdade, um elogio. Porque, afinal de contas, não estamos inventando nada. Nós queremos e somos bíblicos. E até mesmo a prática de retornar à Bíblia nada mais é do que uma atitude patrística. É o que os pais da igreja fizeram. Sim. Avaliaram tudo aquilo que era ensinado a partir das Escrituras. Se um ensino ia contra as Escrituras, ele era heterodoxo. Agora, se ele confirmava ou se apoiava, ou era apoiado e sustentado pelas Escrituras, então sim era um ensino ortodoxo. Claro que podemos discutir se eles leram corretamente a Bíblia ou não, isso é um outro assunto, mas o fato é, eles sempre procuravam ser fiéis às Escrituras, que é um princípio luterano, que não é inventado por Lutero, mas justamente por ler os pais da igreja e entender dessa maneira, é assim que ele sustenta. Tem uma outra coisa, né, que talvez nem sempre a gente se dá conta, mas os pais, eles nos ajudaram, inclusive, a saber qual é o texto bíblico. Sim, né? Porque a gente sabe que há muitas cópias dos textos originais do Novo Testamento, por exemplo,
mas boa parte também nos vem de escritos dos pais, né? Em que eles testemunham determinado texto que foi escrito por determinado autor. Isso nos ajuda a reconstruir muitas vezes a própria história, né, do texto bíblico, né? De gente que vivia mais perto lá, né? Claro, claro. Então, quem tem o privilégio, por exemplo, de poder olhar o aparato crítico, né, ver, às vezes lá Tertuliano, Agostinho, ou algum outro pai da igreja que citou esse texto e, portanto, é possível comparar até mesmo o texto, né? Porque, de fato, eles estão mais próximos. Até a questão hermenêutica muitas vezes auxilia também. Muitos exegetas têm consultado como os pais traduziram o texto, pois, afinal de contas, eles falavam grego, era a língua materna deles. Então, isso faz uma diferença muito grande também quando traduzimos um texto. Então, claro. Não, muito bom. Então, acho que dá para a gente responder a pergunta que a influência da patrística na teologia luterana é muito grande, né? Com certeza. E isso é algo que a gente precisa sempre renovar essa leitura, né? Voltar a ler os pais. E, aliás, hoje tem muita coisa em português, né? Até 20, 30 anos aí tinha-se pouca coisa e hoje tem sido produzida muita tradução. Então, está se tornando até acessível, né? Ao público em geral, né? E não somente por parte de católicos, né, que foi durante muito tempo, o que eu destacasse antes é verdade, muitas vezes se pensou que falar de patrística era coisa de católico, né, o que na verdade, talvez porque se perdeu muito. Eu não sei, é uma desconfiança minha, talvez porque se pensou que os pais, ou na Idade Média, se fazia apenas interpretação alegórica do texto bíblico, então tentando ser fiel às escrituras, o que é de fato um bom princípio, mas às vezes não lendo ou não entendendo muito bem qual é o esforço dos pais, se pensou, não, de fato eles não estão conosco, né, nesse sentido. Isso é talvez uma desconfiança minha, que pode ter razão ou não, mas o fato é que na prática foi o que aconteceu, né? A gente foi direto às escrituras, tentando ser fiel de fato ao solo escritura, ou somente à escritura, o que está correto, mas ao mesmo tempo temos que lembrar que não somos os primeiros a ler a Bíblia. Né? Houve pessoas antes de nós que já leram a Bíblia, que já a interpretaram. Então há livros, até acho que em português, que é Além das Escrituras com os Mortos, né? Fazendo referência de fato àqueles que morreram já, lendo as Escrituras, sendo fiéis a ela, né? Então você tem de fato traduções hoje, inclusive no meio protestante, sendo feito, né, dos pais. Eu sei que já está disponível, por exemplo, os Pais Apostólicos, temos em português tanto editoras católicas como editoras protestantes também publicando isso, né? Fica até uma dica aí, né, para quem está nos assistindo, de também fazer a leitura desses pais aí que tem tanta riqueza para nos comunicar. Tem mais algumas perguntas aqui que tratam de temas que estão perto disso aí que nós viemos falando, até a gente incentiva o pessoal a continuar mandando perguntas, e à medida que o tempo permite nós vamos trabalhando isso em diálogos aqui entre os professores do seminário, mas tem uma questão aqui bem interessante, olha só. Por que não estimulamos o uso de ícones aqui no Brasil, já que temos o correto uso das imagens no luteranismo? O uso de ícones, por que não estimulamos? Nós não estimulamos o uso de ícones. A gente sabe que na época da Reforma houve todo um problema lá que Lutero teve que enfrentar, né, com um dos amigos dele, inclusive, né, que começou a quebrar imagens lá, né, o Karlstadt, porque julgava que a reforma também deveria acontecer no sentido de eliminar tudo que é imagem, né, numa interpretação assim bastante exagerada, né, daquilo que se fala sobre imagens no Antigo Testamento, por exemplo, né. E a gente sabe que imagens, ícones comunicam, né, eles também ensinam, né. Sim. Eu não sei exatamente a que a pessoa se refere, mas nós trabalhamos com iconografia nas nossas igrejas, né? Estive agora domingo em Porto Alegre, na Congregação Cruz, Petrópolis, né? E tem vitrais lindíssimos ali ao lado da igreja, né? Que contam uma história, de fato, né? Também, se você olhar para o altar luterano, normalmente tem um crucifixo sobre o altar, lembrando da morte de Cristo, né? E também tem a cruz vazia, o que também é um símbolo, né? Que nos traz uma comunicação. Eu acho que para mim é um pouco uma ilusão os iconoclastas, aqueles que quebram ícones, né? Porque, eu digo ser uma ilusão porque todos usam o ícone, né? Até o vazio torna-se um ícone, né? Então, a parede branca, ou a parede preta, ou qualquer parede que seja, ela também comunica alguma coisa, né? Então, a questão é o quão conscientes estamos disso, ou se há uma bateria na frente do altar, isso está comunicando alguma coisa, ou se tem o uso de um talar,
também, também se comunica alguma coisa. Então, nós fazemos uso da iconografia. Talvez a questão é, em que ponto poderíamos usar mais e melhor? Creio que sim. Talvez poderíamos falar mais sobre isso. Talvez a crítica vai nesse sentido, ou a pergunta vai nesse sentido. Talvez falamos pouco. E nisso eu concordo, realmente. Eu acho que esse é o ponto, né? Porque ele pergunta por que não estimulamos o uso, né? E é interessante, né? Quando se vê lá os mandamentos, nós entendemos que quando se fala das imagens, que isso está dentro do corpo do primeiro mandamento, né? Algumas tradições acabaram dividindo ali o primeiro mandamento, não ter outros deuses, o segundo, não fazer imagens, e nós temos historicamente entendido como isso um bloco, né? E na verdade o que é proibido lá é a adoração das imagens, a adoração de um ícone, por exemplo. Mas o que me chama a atenção, Francis, é que às vezes não se dá conta que Deus criou ícones. Por exemplo, no templo, né? Quando ele ordenou lá a forma como seria feito o templo, o próprio templo é um ícone, né? O próprio templo é uma imagem que comunica algo, né? E obviamente que no tempo de Jeremias o pessoal até confiou que o templo seria um amuleto. Eles achavam que o templo iria protegê-los aí dos inimigos, enfim, né? E o profeta até teve que falar contra. Mas Deus mesmo, quando ele manda construir o tabernáculo e o templo, a gente sabe que tem lá querubins lá bordados, enfim, lá naquele véu muito grosso que havia dentro do templo, né? Sim. E a própria Arca da Aliança, né? Quer dizer, tudo isso fazem parte de imagens que comunicam verdades, né? E verdades importantes para a fé, né? E a gente sabe que há tradições religiosas que dão mais valor realmente, né? Que trabalham muito mais a iconografia e outras que abandonaram totalmente. Me parece que o luteranismo está aí num certo equilíbrio nesse sentido, né? Eu acho que sim. Acho que a nossa posição, especialmente talvez no Brasil, onde de fato lidamos num contexto onde ícones são adorados, né? Ou pelo menos na religiosidade popular, muitas pessoas tratam os ícones como objetos de adoração ou veneração, o que quer que seja. Nós temos sempre esse receio, temos que entender que, e acho que a ênfase luterana sempre é essa, né? Quer dizer, qual é a compreensão que se tem, ou qual é o uso que se faz disso, né? Então, por isso que em contextos diferentes se realiza atos diferentes. Me vem à mente agora, por exemplo, na segunda geração dos reformadores, né, justamente quando havia um diálogo com relação a igrejas calvinistas, ou de cunho calvinista, com relação ao quebrar o pão, né, ao quebrar a hóstia. Sabemos que pelo texto bíblico, né, Jesus quebrou, né, e partiu o pão e entregou, e até dizemos isso, né, na liturgia. Mas algumas igrejas calvinistas começaram a quebrar o pão e dizer, olha, veja, isso aqui é só um símbolo, isso aqui não é nada. Então, em resposta a isso, algumas igrejas luteranas começaram a não quebrar o pão para dizer, ele está realmente presente aqui. Sim. O que é um símbolo, né? Você está vendo, é algo demonstrado ali. Para quê? Para transmitir uma realidade teológica, uma verdade teológica. Então, isso, é claro, muda de tempos em tempos, ou de local para local, né? E justamente o uso do símbolo precisa ser feito de modo consciente para que não se perca. Por que nós estamos fazendo isso? Eu acho que esse é o nosso receio, talvez. Sim. E por isso eu concordo, sim, precisaríamos falar mais sobre isso, mas também somos cautelosos com relação ao uso, para que, de fato, as pessoas, quando forem expostas, talvez, ao símbolo, não acabem transmitindo a sua adoração de qualquer outra coisa para aquele símbolo, né? Certo. Então, acho que esse cuidado precisa ter. Quando falavas também da questão do templo, adoração no Antigo Testamento, e veio à mente Moisés, né? Acho que é interessante porque ele recebe o mandamento de Deus e ele mesmo recebe a ordem depois de fazer em Números 22, né? Aquela questão da serpente de bronze, né? Sim. Que é uma imagem, é um símbolo. É uma imagem, verdade. Né? E as pessoas deveriam olhar para aquela imagem, né? Pois é. E aquela mesma imagem, quando torna-se um objeto de adoração, né? Dão-lhe um nome de Neustã, a ordem para quebrá-la. Sim. Quer dizer, de novo, qual é o uso que você faz? Para mim, exemplifica bem essa questão, porque, de fato, enquanto entendemos aquela imagem como nos apontando para a graça de Deus, para aquilo que Deus fez pelo seu povo e continua fazendo, então ela tem o seu uso. Mas no momento em que ela se torna objeto de adoração, temos que abandoná-la. É um problema. Muito bom, muito bem lembrado. Questão da Neustã, né? Aquela serpente de bronze, que aliás o próprio Jesus utiliza como um modelo, né, para falar sobre a sua subida à cruz, né?
E assim como quem olhava para aquela serpente, na verdade estava confiando na promessa divina. Quer dizer, acho que aí tem realmente a tua comparação ela é muito rica, né? Porque o que estava por trás daquilo é confiar no que Deus prometeu, né? Deus disse, olha para a serpente e você vai ser curado. Quer dizer, a serpente não é mágica, a promessa de Deus é que ela vale, né? E assim Jesus vai dizer, olha, quem crê no Filho, né, que sobe a cruz, este tem a vida eterna, né? Muito bom. Olha, tem uma outra questão aqui que nos foi enviada também, que toca também numa questão referente ao culto, e acho que é bem legal da gente comentar aqui. A pessoa que nos mandou a pergunta diz assim, por que não estimulamos a comunhão ajoelhados? Naturalmente que aqui comunhão está sendo usado no sentido da Santa Ceia, né? Ao menos é o que mais parece aqui, né? Então, eu lembro quando, tempo de criança e de jovem, na minha congregação de origem, nós de fato íamos à Santa Ceia e ajoelhávamos diante do altar, né? Havia lá aquele travesseirinho lá na frente, né? Então ajoelhávamos lá e recebíamos a ceia ajoelhados. E algumas igrejas ainda hoje têm, né? Mas as formas mudaram também, né? Algumas fazem lá um semicírculo diante do altar de pé, né? Outras fazem a fila, né? Que talvez acho que é uma das formas que mais tem ocorrido ultimamente, né? Mas deveríamos estimular a comunhão de joelhos? O que tu acha sobre isso, Francis? Eu acho que, de novo, enfatizo a pergunta do porquê fazê-lo, né? Quer dizer, se nós entendemos o fazer de joelhos porque então somos mais dignos de receber por estarmos de joelhos, eu diria não há nenhuma razão nesse sentido. Agora, se isso de fato enfatiza e nos faz lembrar diante de quem nós estamos, diante de Deus, né, isso de fato tem um significado bastante profundo que nos faz lembrar que não há mérito nenhum de nossa parte e recebemos como Lutero diz na sua última frase que foi achado no seu bolso, né? Somos mendigos, né? Estamos aqui mendigando e de fato pedimos de joelho a graça e a misericórdia de Deus, né? Aqui sim acho que é um significado bastante grande e profundo, né? Não sei, talvez práticas mudaram ao longo do tempo, né? E acho que talvez aqui cabe uma reflexão, pelo menos, talvez o culto tornou-se mais rápido, ou a gente tem que fazer com mais pressa, né? E talvez isso, vários elementos do culto, não só o ajoelhar-se, às vezes a gente diz, também a gente não percebe mais a importância do ficar de pé, por exemplo, né? E até talvez pela linguagem inclusiva que a gente quer colocar, de dizer, quem puder ficar de pé, né? A gente não quer ofender ninguém, mas se lembra? Bom, na verdade estamos diante de Deus, né? Sim. Então não é uma questão de opção nossa ou não. Claro, nem sempre é possível, mas às vezes a gente pensa no culto como opções que nós temos, né? E talvez aqui cabe talvez a reflexão, né? Que na verdade no culto não é que a gente está diante de uma opção, como a gente está diante talvez de um restaurante que a gente escolhe o cardápio, né? Aquilo que a gente quer, né? Estamos diante de Deus, né? E essa reflexão talvez pensando nesse termo, eu acho que é bastante saudável, né? Muito interessante mesmo. Muito bem. Olha só, a gente tem algumas perguntas aqui que tratam já de assuntos um pouquinho distintos, mas uma delas nos remete um pouco ao que nós falamos também sobre a patrística. E uma pergunta curiosa aqui, talvez um assunto até que não se fala muito no meio luterano, né? Quando diz lá qual é a influência do apofaticismo na teologia da cruz. Apofaticismo e teologia da cruz são dois termos, expressões aí que naturalmente precisam ser, em primeiro lugar, corretamente definidos, né? Eu só lembrando agora, teologia da cruz é uma expressão que vem, se não me falha a memória, lá do debate de Heidelberg, em 1518, né, quando Lutero então apresentou lá um tema para ser discutido, e lá ele utiliza essa linguagem de uma teologia da glória e uma teologia da cruz, né? E uma das coisas que me impressiona muito, uma frase que Lutero diz lá, ele diz que a teologia da glória, ela é falsa porque ela não vê o Deus verdadeiro. A teologia da cruz, ela realmente retrata o Deus verdadeiro. E aí, mais ao final, ele diz lá que, quando ele fala do amor de Deus, aquilo me parece super, super interessante e muito relevante para a vida da gente, né? Em que ele diz que o amor não está naquele que é amado, mas naquele que ama.
Quer dizer, Deus me ama não porque eu sou amável, mas porque Ele é aquele que ama, efetivamente, né? Quer dizer, isso é muito interessante até na nossa relação com as pessoas, né? Quer dizer, a gente muitas vezes vê o amor como algo que eu tenho que buscar no outro, né? Motivos para amar. E Deus nos ama porque o Filho dele se entregou por nós. E ele nos ama e entregou seu Filho, né? Muito bem, isso é a teologia da cruz, que me parece até, tu és especialista na área, mas que não chegou a ser tão usado por Lutero, essa linguagem, mais adiante, né? Ele optou até por outras linguagens. Mas hoje se fala bastante, novamente, de teologia da cruz, né? Que tem a ver com o Deus revelado, né? Não se procura o Deus oculto, o Deus abscôndito, né? Nós olhamos Deus pela cruz de Cristo, né? Na cruz, Deus revela a sua sabedoria, né? O Paulo vai dizer lá que tem gente que procura sinais, tem gente que procura sabedoria, mas que ele prega o Cristo crucificado, que é a sabedoria de Deus. Então, isso envolve a questão da fé, né? Da confiança na obra de Cristo, enfim. E também tem repercussão na vida da gente, né? Quer dizer, nós também temos uma cruz, né? Os apóstolos falam muito disso, de que por causa da fé em Cristo, há repercussões na vida da gente, né? Então, a teologia da cruz é um conceito realmente muito rico, né? Mesmo que talvez não seja tão usado, mas o apofaticismo, esse é um tema que não aparece muito, né? Tem a teologia apofática e a catafática, né? E a apofática, eu vou deixar que tu fales mais, tu és especialista na história, mas ela tem muito a ver com o mistério, né? De reconhecer o mistério que há em Deus, né? Deus não é alguém que você possa definir, digamos assim, de maneira racional, lógica. E a pergunta aqui da pessoa que nos enviou é se isso influenciou a teologia da cruz. Sim, né? sim. Apenas um adendo, né, com relação à teologia da cruz, e acho que foste muito feliz na tua descrição, mas para quem lê Lutero, então, ele basicamente vai usar a linguagem, a nossa teologia, né? Então, normalmente a gente faz essa aplicação, né? Quando Lutero está se referindo à nossa teologia, porque foi como ele posicionou a teologia no debate de Heidelberg, ali, diante dos agostinianos, né? Então, é essa conexão que faz. Mas, de fato, nem todos os luterólogos concordam com isso, né? Mas essa é uma leitura em que Lutero, então, faz uso da teologia da cruz, conforme apresentado no debate de Heidelberg, por meio dessa linguagem. Né? Eu tendo a concordar com isso, essa é a minha leitura também. Para mim, sim, ele continua a fazer uso dessa linguagem, porque, por mais que não apareça tanto o termo, me parece que é como ele faz teologia, de fato, olhando muito mais para a teologia revelada, né? Sim. E acho que a ponto de comparação, acho que foste muito feliz também na maneira de colocar, tem muito a ver como eu defino Deus, né? Porque então o apofaticismo, ele vai negar predicados à substância divina, né? Porque você atribuir predicados a Deus significa colocá-lo como uma substância, e assim você diminui a honra de Deus. Não, você não pode atribuir predicados a ele, portanto. Isso você vai ver em algumas teologias, por exemplo, Pseudo-Dionísio, né? Dionísio, ele é conhecido como Pseudo-Dionísio hoje, né? Mas na época em que seus escritos foram mais conhecidos, ali pelo século VI, VII, ele era reconhecido como Dionísio Areopagita, aquele que havia sido convertido por Paulo no Areópago, em Atos 17, se não me engano, né? Então, por causa desse contato direto com Paulo, suposto contato direto com Paulo, seus escritos eles tiveram muita influência, especialmente em um homem chamado Máximo o Confessor. Máximo o Confessor foi muito importante ali para os debates cristológicos, o final dos debates cristológicos, né? Então, quando fala da questão se Cristo tem uma vontade ou duas vontades, ou se ele tem uma ação ou duas ações, isso deixa para um outro momento para conversarmos, né? Mas apenas para fazer a referência a isso, né? E ele refere-se, de fato, ao Pseudo-Dionísio, quando temos que falar de Deus. Por isso que o debate é sobre cristologia. Para falar de Deus, nós temos que falar de cristologia, porque é o Deus revelado, não há outra maneira. Agora, quando vamos falar do Deus que não é revelado, bom, como podemos fazer isso no caso, né? A teologia da glória, que aqui fazendo a conexão, a distinção com a teologia da cruz, ela vai tentar trabalhar com essas possibilidades, né? Tentando discernir
seja pela questão racional, e aí tem vários caminhos, né? Mas enfim, ou você tem o caminho do fato da negação, né? Você vai dizer ou definir Deus por aquilo que ele não é, né? Ele é incomensurável, né? Não tem como medir, não tem como conter Deus, né? E essa linguagem aparece até um pouquinho nos credos também, quando define Deus de modo negativo, e isso se desenvolve para uma chamada teologia negativa, que Máximo Confessor faz uso, no caso, né? Quer dizer, você define Deus por aquilo que ele não é. Ele não é isso, ele não é aquilo, ele não é aquilo outro, não é aquilo outro, né? E traz um aspecto complexo sobre a teologia, né? E que se expressa ali bastante, mas claro, pegando essa linha, é uma linha mais oriental, né? Sim. Na questão dessa maneira. Mas essa teologia também está presente um pouco na teologia ocidental, por meio da escolástica, né? Anselmo de Cantuária, ou seja, Tomás Aquino, né? Vão tentar, de alguma maneira, também dizer, e esse é curioso, mas porque se tem a ideia de que Tomás de Aquino, ele apenas racionaliza a fé. Mas já Jaroslav Pelikano costumava dizer, né? Ele é um dos grandes estudiosos de Tomás de Aquino, né? Vai dizer, olha, na verdade ele está tentando comparar, tentando colocar em equilíbrio a teologia revelada e a teologia racional, racionalista. De novo, é possível criticar se ele foi feliz ou não com relação a isso, mas o que Tomás de Aquino está tentando fazer é isso, manter em equilíbrio. Então, em certo ponto, ele vai dizer, olha, de fato, há coisas de Deus que não é possível saber, é impossível conhecer. E daí que se conecta de novo com essa ideia. De fato, há coisas que não se podem definir de Deus. E aí, voltando à questão filosófica, porque, de fato, quando atribuímos predicado à substância, nós estamos controlando essa substância, entendendo ela. Então, você estaria diminuindo a glória de Deus nesse sentido. Muito interessante. Olha, que aula de teologia histórica aqui. Muito, quer dizer, há pontos de contato, naturalmente, claro, sim, né? Dizer que derivou, acho que é um pouco ir longe demais, né? Eu acho que sim, eu acho que não é o ponto, e Lutero está respondendo sim um aspecto escolástico, né? Mas que não precisaria ler mais, ou estudar mais, ou pensar mais para fazer uma conexão direta. Acho que sim, há conexões, acho que podemos fazer juntar algumas coisas, mas não vejo uma conexão direta, de fato, sobre o fato. Muito bom. Temos mais uma questão aqui também muito interessante, também um termo que não aparece muito no dia a dia das nossas conversas teológicas, né? Mas que tem uma importância. A pessoa aqui nos pergunta assim, devemos estimular a teoses em nossas igrejas, né? A teose. Quer dizer, teose, uma das fontes é um texto que deriva lá que está escrito lá na 2 de Pedro, né? Quando Pedro fala de que nós, de alguma maneira, nos tornamos participantes da natureza divina, ele diz lá, né? Participantes da natureza divina, então, divinizados. E aí alguns pais da igreja, e tu podes me corrigir, claro, se eu estiver equivocado, mas me parece que foi Atanásio, ou foi Gregório, agora estou um pouco na dúvida, mas que um deles, quando ele está falando da divindade do Espírito Santo, um dos argumentos que ele utiliza como é que pode se negar que o Espírito Santo é Deus se ele nos diviniza? Quer dizer, eles partiram do pressuposto que é assim mesmo. A questão toda é essa teose, essa divinização, o que realmente isso implica. Né? Quer dizer, nos tornamos divindades. Bom, obviamente que aí não dá para chegar nesse ponto, né? Mas a teose ela é principalmente falada bastante na teologia oriental, não é mesmo? Sim, é verdade. A teose, que significa divinização, né? Também está no Salmo 82, né? Quando diz vós sois deuses, né? E Jesus menciona isso até, cita, né? Então é bem interessante, bem curioso, não tem como negar, está nas Escrituras. E os pais fazem amplo uso, sim, do termo, né? Especialmente mais de fala grega, realmente. Né? Mas, de fato, isso ficou um pouco mais restrito na parte da igreja oriental, realmente, até continua a se dizer. Mas, e eu vou explicar mais sobre isso, mas também está na teologia ocidental e entrou por meio de Agostinho. Agostinho faz também uma referência a isto, no comentário dele ao Salmo 49, ele diz que o Salmo 82, Deus chama os seres humanos de deuses, deificados por sua graça.
E Agostinho trabalha com essa terminologia fundamental em que os pais utilizam. Uma coisa é você ser Deus por natureza. Então, falando de Cristo, por exemplo. Outra coisa é você ser Deus por graça. E aí sim, você vai ter o Gregório dizendo, né, que Cristo é ser humano por graça e Deus por natureza. Nós somos seres humanos por natureza e deuses por graça. Então você tem essa linguagem que é, eu vejo com uma beleza, né, demonstrando como isso se relaciona e concretizado em Cristo Jesus. Né? Isso entra na teologia luterana, porque Lutero faz menção a isso, né? Inclusive nos seus comentários, o comentário aos Gálatas, apesar de que isso aparece mais no Lutero jovem, como diríamos assim, né? Mas no comentário aos Gálatas ele também faz menção a isso, então já seria uma representação do Lutero mais velho. E ele segue na linha de Agostinho, também falando sobre essa questão de sermos deuses por graça. Lutero diz, ele chega a dizer, por exemplo, que o ser humano ajudado pela graça é mais que um ser humano. Sim, a graça de Deus o faz conforme Deus, deifica-o. Né? São palavras, elas não estão em português, mas está na Weimar, no 2º volume, quando ele menciona sobre isso. E, portanto, ele faz essa importante distinção entre a participação natural de Cristo na divindade e a participação cristã que acontece por graça. Então, essa linguagem também está presente em Lutero. Ele vai talvez mais além um pouquinho, então, no seu comentário, quando fala sobre que há um aspecto escatológico dessa deificação, a ideia de seremos iguais a ele, no caso, um aspecto escatológico, mas também há um aspecto com relação à ideia da igreja invisível, né? Quer dizer, também temos esses aspectos divinos hoje, embora não possam ser percebidos com a nossa visão perfeitamente, mas há elementos divinos no cristão. Né? Então, por isso que elementos que não fazem parte ou não são naturais do ser humano, como, por exemplo, o perdão, né? O perdão, como Deus o quer, não é natural do ser humano, mas torna-se parte do ser humano por causa desse aspecto de divinização. Né? Então, há essa maneira. Bom, agora ainda a pergunta se deveríamos estimular, no caso, né, este uso. Então, talvez eu teria muito mais cuidado nesse sentido, porque, infelizmente, quando você fala hoje tornar-se Deus, talvez elementos mais budistas ou mais panteístas acabam vindo à lume, né, no sentido de entrar na natureza de Deus como que uma gota entrando no oceano, né? Então você não consegue mais distinguir o que é o que. Os pais da igreja faziam uma distinção muito forte, né? O que é Deus e o que é criatura, né? Atacando o arianismo, por exemplo, então os pais definiram muito claramente, né? O que é Deus, o que é criatura, não tem nada no meio, né? Para dizer, combatendo justamente aquela ideia ariana de que Cristo seria algo no meio entre a divindade e a criação, né? Não. Então, quando você fala em divinização, você não está falando de mudança de substância, né? Você está falando justamente em uma participação. Você está participando daquilo que não é propriamente seu, mas que é de Deus. E essa linguagem aparece em Lutero também em outros aspectos, quando fala de Cristo em nós, por exemplo, Cristo em mim. Né? Mas um dos problemas que talvez eu teria de estimular isso é porque esse diálogo entrou na igreja luterana pela escola finlandesa de Lutero, né? E é curioso que isso não acontece por meio de Agostinho. Isso acontece com o diálogo com a Igreja Oriental. Na Finlândia, por meio de debates com Tuomo Mannerma, que era o grande nome, e Simo Peura, que eram os grandes nomes dessa escola, debatendo com a Igreja Ortodoxa, que está presente na Finlândia. Então buscaram as suas referências na teologia oriental desse tema. O que talvez nem sempre é muito compreendido, né? E uma das críticas que William Schumacher, por exemplo, faz a essa escola é que eles nunca definem o que eles querem dizer com teoses. Certo. Então você nunca sabe muito bem, tem várias definições do que significa divinização. E se você não posiciona ou não entende muito bem o que está acontecendo, bom, há uma grande confusão. Então, de fato, a resposta simples que eu diria, há um incentivo? Não incentivaria o tipo de linguagem, porque ela mais confunde que informa. Mas talvez a aplicação, a ideia de fato que Cristo está em nós, de fato, Cristo é quem molda nosso ser por meio da ação do Espírito Santo, né? E isso não é próprio nosso, mas vem de Deus. Não, muito interessante, né? A gente vê isso, dessa linguagem da deificação, da teose, e conectar isso com algumas linguagens que nós vemos no próprio Novo Testamento. Quando, por exemplo, na carta de Paulo aos Efésios, ele utiliza muito aquela, e não só lá, mas
Lá aparece muito a expressão em Cristo, quer dizer, em Cristo, uma vida em Cristo. E esse em dá uma ideia de uma participação, né, de uma comunhão íntima, né, a união mística, como é chamada pelas dogmáticas, né. E aí talvez pode-se falar até de uma crítica, né, Francis, que é feita à teologia luterana ou a teólogos luteranos, enfim, de que a nossa linguagem de salvação, ela muitas vezes ela se resume àquele modelo judicial, né? Usamos muito esse exemplo, que é um exemplo bíblico, claro, né? Em que Deus é um juiz que declara o pecador justo por causa de Cristo, a imagem do tribunal, né? Que é muito rica, né? Que tira de nós toda a glória, né? E dá toda a glória a Cristo, né? E a virtude dele nos é atribuída pela fé, né? E Deus então nos declara justos. Muito bem. Só que me parece que às vezes a gente ficou demais nessa linguagem e ignorou que a linguagem bíblica é muito rica, né? O próprio Paulo lá, aos Coríntios, ele fala de uma metamorfose, né? Se a gente fizer aí um trocadilho com a palavra que ele usa no grego lá, né? Que ele há uma transformação, de fato, na nossa união com Cristo, né? Aquilo que é de Cristo nos é dado, né? Então, talvez aí a crítica seja válida mesmo, né? Quem sabe o pessoal foi para um exagero, né? Mas a gente deveria atentar mais para essa linguagem muito rica que tem no Novo Testamento, né? Sim. Eu lembro do Dr. Kolbe falando, né, que é um mau legado do iluminismo que nos deixou, que a ideia de que nós podemos trabalhar com apenas um tema por vez, né? Daí você tem, por exemplo, a teologia dividida em áreas, né? Então quem é sistemático não pode falar sobre exegese, ou quem fala de teologia histórica não pode falar sobre sistemática. Então nós temos visto tudo em caixinhas. Isso também acontece em temas teológicos, né? Essa é uma das críticas, por exemplo, ao Len, né? Que fala também do Christus Victor, né? O Cristo vitorioso, portanto, que é uma linguagem já diferente da teologia judicial ou jurídica, mas ainda assim resume Lutero apenas aquela linguagem, né? Não, é muito mais rico do que isso. A Bíblia é muito mais rica na apresentação, na forma de demonstrar isso de fato, né? Mas na prática nos leva a admitir uma coisa, que de fato a linguagem humana não consegue conter toda essa graça de Deus, vai muito além daquilo que a gente possa explicar racionalmente ou dizer. E é assim que é mesmo, né? A graça de Deus é muito mais do que olhos pudessem ver, ou a mente pudesse imaginar, ou mesmo que as palavras pudessem dizer. Então é uma graça de Deus que nós possamos proclamar isso e dizer. Sim. Muito bom. Francis, eu acho que a nossa conversa está muito boa. Estamos chegando aí ao final por hoje, né? Tem muita coisa que dá para a gente dialogar, discutir ainda, inclusive perguntas que vêm surgindo, né? E nós pretendemos, então, em outros diálogos, também tratar de outras questões que estão por aí. Mas a gente agradece, né, o pessoal que nos acompanha, né, nas redes aí do seminário, e continue mandando suas perguntas e a gente vai conversando aqui sobre elas, tentando ajudar na reflexão teológica, né? Então, muito obrigado aí ao colega Francis pela participação nesse dia e a todos aí que nos acompanham também, que Deus os abençoe ricamente e até um próximo evento deste podcast do Seminário Concórdia.